Olá, caros alunos, de volta com vocês para a nossa aula e nós hoje vamos dar continuidade àquilo que nós vimos na nossa aula anterior. Nós começamos a falar sobre o gerenciamento dos estoques, o que fazer depois com a medicação que sobrava, como descartar esses resíduos e hoje nós vamos estudar de forma mais abrangente a classificação de resíduos e as formas de descarte. Então, na aula de hoje, nós vamos pegar agora toda a legislação e trazer para vocês de forma mais prática, de acordo com o que eu tenho de medicamento, o que eu vou descartar de acordo com a classe desse medicamento e como esse descarte vai ser realizado, ok? Vamos começar? Olha só. Primeiro, relembrando, o que é o resíduo do serviço de saúde, RSS, resíduo de serviço de saúde. O resíduo do serviço de saúde, por definição, é o resíduo resultante das atividades exercidas pelo estabelecimento gerador, que por suas características necessitam de processos diferenciados do manejo, exigindo ou não tratamento prévio para a disposição final. Ou seja, alguns dos meus resíduos eu preciso de um tratamento antes de jogar fora, outros antes de descartar, outros não. Outros, da forma como ele se apresenta, eu posso descartar. Alguns eu tenho que tratar antes de descartar. E a gente vai ver onde que se classifica cada um deles. Olha só que outro ponto importante. A preocupação com a geração dos resíduos de serviços de saúde nunca esteve tanto em evidência como nos dias atuais. Porque hoje nós temos uma preocupação com o meio ambiente que há anos atrás nós não tínhamos. E essa preocupação ela é muito pertinente. À medida que nós agredimos o meio ambiente, seja a partir de lançar na atmosfera gases poluentes, ou no próprio descarte do medicamento de forma incorreta, nós vamos contaminar pontos importantíssimos para a nossa sobrevivência, como, por exemplo, os lençóis freáticos, as nossas fontes de abastecimento de água, os nossos rios, tá? Então, os objetivos dessa aula são identificar os resíduos dos serviços de saúde, para a gente saber exatamente o que eu posso classificar, analisar as disposições desses resíduos em instalação hospitalar e implantar de forma planejada ferramentas de gestão ambiental e em conformidade com as normas e regulamentações ambientais obrigatórias. Então, nós precisamos, para o nosso planejamento, entender sobre essa classificação. Então, dentro desse contexto, quais são e o que são os nossos resíduos dos serviços de saúde? Os nossos resíduos são chamados de resíduos de serviço de saúde, que constituem resíduos sépticos, gravem bem essa palavra, sépticos, que significa que esses resíduos contêm potencialmente ou podem conter germes patogênicos. Bom, aí você vai dizer assim, professor, mas em farmácia a gente vai ter isso? Vai ter sim. Por exemplo, o material que nós utilizamos para aplicar uma determinada injeção, para administrar um determinado medicamento, ou até mesmo um frasco vazio já utilizado de vacina, tá? Então, é um produto séptico, ele pode conter germes patogênicos. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Por isso que nós construímos o nosso conceito a respeito do descarte do medicamento a partir de todo o processo que vem anterior ao uso do medicamento. Outra coisa importante, de quem é a responsabilidade do descarte de medicamento? Esta é uma pergunta que normalmente a gente ouve. Bom, nos dias atuais, não existe só um responsável pelo descarte de medicamento. Existem várias políticas que adentram sobre a questão do descarte de medicamento, unificando esses conceitos e transformando todas as pessoas, desde o profissional de saúde até o usuário do medicamento, em corresponsável pelo seu descarte. Olha só, quem é responsável? Quem gera, tá? Ou seja, quem produz,
quem acondiciona, ou seja, quem faz a coleta interna, quem guarda isso a partir da coleta interna, quem dá a destinação final, quem faz a coleta externa, quem faz o transporte e quem faz o tratamento. Então, dentro desse processo, você observa que cada item desse que eu falei, ele se desenrola num outro processo. Então, a coparticipação de todas as pessoas no que se diz respeito ao descarte adequado do medicamento ou de um resíduo de serviços de saúde, ele está relacionado a uma responsabilidade coparticipativa. Todas as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente nesta relação que vocês estão vendo aqui, elas estão envolvidas neste processo e amarradas, tá, pela legislação dentro dessa situação. Professor, isso funciona? Bom, em alguns locais isso já está funcionando de uma forma muito boa. Em outros, está em processo ainda de implantação e de estudo, uma vez que a preocupação com o meio ambiente, apesar de ser uma coisa muito antiga, ela tornou-se presente na nossa vida há poucos anos atrás. Então, esse crescimento, né, sobre as políticas de proteção do meio ambiente, sobre a preocupação com o meio ambiente, a manutenção desse nosso sistema hídrico e sanitário de forma a evitar a propagação de doenças, apesar dos conceitos serem muito antigos, a prática disso é muito nova, ok? Ainda que, olha só. Bom, para eu fazer o meu gerenciamento e classificação de riscos, eu vou separar toda a minha medicação ou todos os meus resíduos. Então, vamos começar a falar agora de resíduo no lugar de medicamento, tá? Porque a gente viu que um frasco vazio, por exemplo, de vacina não é um medicamento, mas é um resíduo, né? E ele precisa ser descartado com o mesmo cuidado de um frasco cheio. Então, olha só, vamos trocar a palavra de medicamento para resíduo. O meu resíduo do meu sistema de saúde, ele é classificado da letra A até a letra E. Na letra A, eu tenho os resíduos biológicos. Observe aqui, ó, resíduo biológico, tem ali o símbolozinho dos resíduos biológicos. No grupo B, eu tenho os resíduos químicos. No grupo C, os radioativos, que tem aqui, ó, esse sinalzinho desse ventiladorzinho aqui, é o grupo C de radioativos. No grupo D, eu tenho dos resíduos comuns e no grupo E, eu tenho os perfurocortantes, tá? Então, agora eu tenho como classificar por grupo o meu resíduo do serviço de saúde. Vamos revisar comigo aqui, ó. Grupo A, biológico. Grupo B, químico. Grupo C, radioativo. Grupo D, comum. E grupo E, perfurocortante, tá? Então, a gente agora consegue pegar toda a minha gama de medicamento, aquele meu universo de medicamento, que agora vai ser transformado em resíduo, porque ou ele é sobra ou ele é descarte, e aí eu vou classificar aquilo que eu tenho de sobra dos meus serviços de saúde e vou jogar essa classificação dentro do grupo A, B, C, D ou E, tá? Então, dentro do meu grupo, eu tenho condições agora de pensar em como eu vou descartar, uma vez que a minha legislação, ela traz para cada grupo uma forma diferente de descarte. Vamos dar continuidade? Olha só. Nos meus serviços de saúde, o meu resíduo, ele representa para mim uma série de riscos potenciais. Que riscos potenciais são esses? Olha só. O meu primeiro risco potencial, tá? É o biológico. O meu segundo é o químico. E o meu terceiro é radioativo. Todos eles têm uma devida importância relacionada a cada um desses. Ou seja, eu não posso simplesmente achar que um ou outro é mais importante do que os outros. Todos eles têm o seu ponto de importância dentro do processo de descarte. E aí a gente vai ver. No meu grupo A, eu tenho aqui, ó, no grupo biológico,
tá? Eu posso ter sob risco de contaminação de uma bactéria, de um vírus. Do meu grupo B, de produtos químicos, eu posso ter desde queimaduras muito grandes, a interação com outros produtos químicos, produzindo produtos perigosos. Então, um produto inofensivo com outro produto inofensivo, quando misturou os dois, eles se uniram, reagiram-se entre si e produziram um produto perigoso, tá? Grupo C são os radioativos, que também são bem perigosos, tá? Lembrando aqui, ó, para nós tivemos na década de 80 um acidente muito famoso, né, mundialmente conhecido, lá no estado de Goiás, com um produto radioativo que foi descartado de forma incorreta. E esse descarte, ele produziu riscos muito sérios para a saúde da população naquela cidade, a ponto de que alguns reflexos da década de 80 ainda são sentidos até hoje. Foi um acidente radiológico, tá? Porque foi descartado de forma errada, as pessoas tiveram contato com aquele material radiológico sem saber o que era, e aquele material acabou contaminando uma grande quantidade de pessoas e produzindo um dano muito grande à saúde de muitas pessoas ao longo de muitos anos. Então, são produtos que a gente tem que ter bastante cuidado no nosso descarte. E é um resíduo de serviço de saúde? Por exemplo, nas máquinas de raio-x, nós temos produtos radioativos que têm que ser descartados da forma correta. No meu grupo D, os meus resíduos comuns são aqueles resíduos produzidos ainda no serviço de saúde, mas que podem ser descartados de forma comum. Tá? Então, no meu serviço de saúde, eu tenho lá papel, material do meu expediente, do meu dia a dia, que não necessariamente vai precisar de um cuidado tão específico. Ele, como todo resíduo, tem que ter cuidado, mas não tão específico como o do meu grupo A, B e C, ok? E a gente vai para frente. Vamos lá. No meu grupo A, eu vou chamar de infectantes. Então, grupo A, infectantes. O que significa infectantes no grupo A? São os resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos, tá? Como bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquetes, micoplasmas, prions, parasitas, linhagens celulares, outros organismos e toxinas. Então, tudo isso está classificado no meu grupo A como infectante. Numa linguagem mais grosseira, eu posso dizer que é tudo aquilo que infecta, tá? Então, infectante está dentro desse contexto. Posso dar um exemplo para vocês, como kits de utilização endovenosa, dialisadores, bolsas transfusionais de sangue, hemocompetentes, meios de cultura, vacina vencida ou inutilizada, filtro diário de gases, tecidos, membranas de órgãos, placentas, fetos, peças anatômicas, animais, vísceras, objetos pérfuros cortantes, excreção, secreção, líquidos orgânicos, outro que tinha tido contato, materiais descartáveis que tenham entrado em contato com o paciente. Então, tudo isso é infectante. Tá? Então, imagina, por exemplo, lá numa unidade hospitalar, houve lá uma sucção lá de uma secreção de um paciente. Ele vem num frasco, aquilo tem que ser jogado num frasco. É um resíduo de um serviço de saúde? Pode ser jogado no lixo comum? Não. A sobra do medicamento pode ser jogada no lixo comum? Não. Né? A agulha, a seringa que foi utilizada para injeção no paciente, para administrar a injeção, um medicamento injetável no paciente, pode ser jogada no lixo comum? Não. Então, são todos esses exemplos são exemplos de substâncias infectantes, objetos infectantes que podem, de uma forma ou de outra, infectar e contaminar uma pessoa ou o ambiente. No grupo B, nós temos os químicos. Olha só, no grupo B eu tenho os químicos, são resíduos que contêm substâncias químicas
que podem apresentar riscos à saúde pública, ou seja, podem. Algumas substâncias químicas, sozinhas, elas não representam risco à saúde pública. Mas se for combinada com outra substância, pode sim produzir uma substância perigosa, tá? E ao meio ambiente devido às suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, existem várias coisas que essas substâncias químicas podem produzir. Desde uma simples chama, ou seja, o que está relacionado à inflamabilidade, tá? Pode pegar fogo, se tiver exposta a uma alta temperatura, às vezes até a própria luz solar. Corrosividade pode corroer a pele ou os alimentos ou ter acesso isso ao solo. Reatividade, ou seja, ela pode apresentar uma carga reativa, ou toxicidade. Podem ser substâncias tóxicas para se entrar em contato com algumas pessoas. Então, dentro desse meu produto químico, no meu grupo B, eu tenho um exemplo. Drogas quimioterápicas, é o exemplo disso? Outros produtos que possam causar mutagenicidade, genotoxicidade e os materiais por ela contaminados. Medicamento vencido entra em produto químico? Sim, tá? Por quê? O medicamento é um produto químico. Medicamento vencido, interditado, não utilizado. Por que interditado? Vamos supor que foi colocado à venda, você recebeu um lote de um medicamento. E esse lote foi interditado pela Anvisa. E aí você recebeu a comunicação para recolher aquele lote. Recolhe o lote. E aí você vai fazer o que com aquele lote que você recolheu? Você vai guardar a vida toda? Não, você vai descartar aquele lote. Para você descartar, você tem que descartar da forma correta. Então você já sabe que o descarte desse medicamento, ele pertence ao grupo químico e eu vou descartar conforme a legislação me manda em grupo químico. Medicamentos alterados e impróprios para o consumo, reagente de laboratório, resíduo contendo metal pesado, antimicrobiano, hormônio sintético, etc. Demais produtos químicos considerados perigosos, conforme a classificação da NBR, número 10004, da ABNT. Então, tem uma relação enorme de produtos químicos que são considerados perigosos e tem que ser controlados e descartados conforme essa legislação e nós vamos ver a seguir, ok? Continuando aqui. No meu grupo C, eu estou chamando de radioativos, lembra lá daquele esquema que eu fiz, grupo A, B, C, D e E. E aí nós temos no grupo C os radioativos, resíduos que apresentam risco à saúde pública, ao meio ambiente, porque devido às suas características de radiação ionizante, tá? Radiação cósmica, radiação natural dos materiais, enquadram-se neste grupo os resíduos radioativos ou contaminados com radionuclídeos provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução do CNEM 6.05. Tá? Então, tudo aquilo que emite radiação ionizante está classificado como produto que emite radiação radioativo grupo C, tá? Então, a radiação, só para a fins de esclarecimento, ela existe de dois tipos, radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação ionizante, ela não nos causa mal, mas a radiação ionizante, ela causa mal. Ela pode causar, por exemplo, a mutação genética, pode causar o câncer, por exemplo. Da radiação ionizante. Nós utilizamos para tratamento? Sim, né? Utilizamos para o raio-x, a radiação ionizante. Por isso que quando a gente vai fazer um raio-x, o técnico que faz o trabalho da radiologia ali dentro, ele não fica o tempo todo dentro da sala. Quando você vai tirar um raio-x lá do braço que quebrou, da perna que quebrou, ele vai lá, organiza você lá na sala, coloca você na posição correta e sai para trás de uma proteção para depois ele acionar o botão lá para
liberar o raio ionizante. Por quê? Porque aquele raio, se tiver em contato constante com o paciente, vai causar danos para a saúde dele. Se ele trabalha ali dentro, todo dia ele vai receber aquele raio, ou seja, ele vai estar em contato constante. Por isso que ele tem que estar afastado. Na hora que vai executar o procedimento, ele sai, para ele não receber aquela carga de raio, ok? Então, isso é uma radiação ionizante. No meu grupo D, que são os meus resíduos comuns, são todos os resíduos que não oferecem qualquer tipo de perigo à saúde ou ao meio ambiente, tá? Equivalem-se ao lixo doméstico ou ao resíduo sólido urbano. Mas olha só, quando eu falo que ele não oferece nenhum risco, é quando você pode tocar naquele material sem que aquele material te ofereça risco. Mas todo material, todo resíduo, se for descartado da forma errada, ele pode gerar riscos à saúde de uma forma geral. Então é por isso que nós não podemos admitir mais a presença dos lixões nos municípios. Os lixões, eles não devem mais existir, porque ali você tem o resíduo sendo descartado de forma errada. Até aquele resíduo comum, que não nos faz mal quando a gente toca, à medida que você joga em qualquer lugar, aquilo começa a desenvolver, a proliferar uma grande quantidade de bactérias, produz um líquido muito perigoso chamado chorume, aquele líquido contamina o lençol freático e nós temos aí uma contaminação muito grande das águas dos rios, das águas dos lençóis freáticos e do solo de uma forma muito perigosa e muito danosa para o meio ambiente e, consequentemente, para nós também. Então, esse resíduo ele não é perigoso para nós antes de ser descartado. Mas quando se descarta, é preciso também que seja descartado de forma correta, tá? No grupo E, nós vimos aí, lá naquele primeiro slide lá, que ele está relacionado aos perfurocortantes. Vamos lá. Quando eu falo perfurocortante, a própria palavra já me diz do que eu estou tratando. Perfura ou corta, perfurocortante. E aí eu posso ter, por exemplo, uma agulha, um bisturi, tá? Uma lâmina, um material que possa perfurar e cortar durante o manuseio. Então, o perfurocortante são materiais ou escarificantes como lâminas de barbear, agulha, scalpel, ampulha de vidro, broca, ponta diamantada, lâmina de bisturi, etc. Professor, broca é um resíduo de serviço de saúde? É, né? Tanto é utilizado lá pelo dentista, como até pela ortopedia, na hora que vai fazer o implante de parafusos lá no osso, daquelas placas todas lá, eles usam verdadeiras ferramentas, tá? E quando faz aquela perfuração ali, vai perfurar também tecido, sangue, vai se contaminar com todo aquele material ali biológico humano que está sendo manipulado durante o seu processo de utilização. Ok? Olha só, para que nós possamos gerenciar os nossos 5 grupos, ou seja, o grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E, nós vamos utilizar o nosso plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, tá? Então, toda vez que você tem resíduo de serviço de saúde, nós temos que planejar o que fazer com esse resíduo. Não foi isso que a gente conversou nas nossas aulas, ao longo dessas nossas aulas? Planejamento, como que vem o medicamento, de onde ele vem, qual é a diferença de um para o outro, qual a importância dessa forma correta do descarte, onde são gerados esse tipo de resíduo. A gente viu tudo isso antes de ver como vamos descartar esses resíduos, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Esse plano de gerenciamento, ele vai trazer para nós tudo aquilo que está relacionado ao nosso processo de desenvolvimento desta ferramenta. Então, vamos lá para o conceito do nosso plano. Qual é o conceito dele? Vamos aqui comigo, ó. Quero ver vocês lerem aqui. Olha só. É um documento
que apontam e descrevem as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas as suas características e riscos no âmbito dos estabelecimentos. E aí, este documento, ele contempla uma série de fatores que nós vamos ver um a um. Quais são esses fatores? Vamos lá, você aqui comigo. Olha só, o primeiro, geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte. Lembra que nós falamos bastante sobre transporte? Toda aquela parte de logística, e eu falava para vocês, olha só, aluno, a gente tem que ter muito cuidado com a logística, porque a logística envolve desde a minha matéria-prima até o meu produto final. E o meu produto final na logística, ela tem a ver com o produto em boas condições ou ela tem a ver também com o meu resíduo do serviço de saúde, porque ela foi produzida dentro da minha cadeia logística, minha cadeia de produção, tá? Outra coisa, disposição final, bem como a proteção e a saúde pública. Então, dentro do meu plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, eu tenho que pensar em tudo isso. O meu plano de gerenciamento, ele envolve todos esses fatores, de forma que eu não deixe escapar nenhuma das etapas da utilização desse medicamento ou desse produto que está sendo utilizado dentro do meu serviço de saúde. Vamos lá? Nesse material que eu mandei para vocês, esse quadro traz mais ou menos um resumo de como elaborar esse nosso gerenciamento de resíduo, tá? Então, esse material, quando vocês estiverem com ele em mãos, deem uma olhadinha com bastante calma aí, ó, desse processo, porque ele fala um pouquinho de todas as nossas aulas. E aí você vai ver como é bacana a gente construir esse conceito de uma forma mais básica e depois ir ampliando o nosso horizonte de conhecimento, de maneira que, quando nós estivermos diante de um processo de administrar aquele gerenciamento daquele resíduo, a gente saiba exatamente qual resíduo eu estou utilizando, como eu vou classificá-lo, qual é o risco que aquele resíduo oferece para mim e para a minha comunidade, tá? Para os trabalhadores que lidam diretamente com aquele produto, e aí fica mais fácil da gente trabalhar. Tá joia? Olha só, observe bem aqui. O meu planejamento, ele tem como principal objetivo estabelecer de forma definida e documentada um adequado gerenciamento dos meus resíduos dos serviços de saúde. Então, esse é o principal objetivo, tá? Eu preciso olhar para aquele documento e enxergar de forma definida um adequado gerenciamento desses resíduos. Ou seja, bom, o que eu vou fazer com cada um dos resíduos classificados de acordo com a sua potencialidade de risco, sendo A, B, C, D ou E, de acordo com o que a gente viu anteriormente, e deve estar escrito o meu passo a passo. A função desse documento é minimizar a geração de resíduos na fonte, ou seja, eu devo minimizar que existam resíduos desses produtos classificados de acordo com o seu risco na minha fonte. Professor, por que minimizar e não acabar, zerar? Porque nós sabemos que na prática nós não conseguimos chegar ao zero. Nós chegamos o mais perto possível do zero, da excelência, mas ainda não conseguimos chegar ao zero, porque para chegar ao zero, nós precisamos ter o cuidado com o resíduo de saúde em todos os seus níveis, do seu nível A, né, daquele infectante, até aquele do lixo comum ou até do pérfuro cortante. Então eu preciso ter tudo isso amarrado de forma que não sobre nenhum papel ou nenhum produto químico em lugar nenhum. Então esse controle de 100% do que entra, ele tem que estar linkado com 100% do que sai de dentro do serviço de saúde. A gente sabe que a tendência disso, por mais que a gente tente, que a gente se esforce, é chegar o mais perto do zero, tá? Chegar o mais próximo possível. Então, a gente vai minimizar. Para isso, nós vamos adequar a segregação na sua origem. Ou seja,
Quando a gente recebe esse material, na origem desse material, eu já tenho que começar a manter o meu sistema atualizado com as informações de segregação, ou seja, para onde estou distribuindo. Para onde vai o papel, mas também para onde vai o medicamento, o álcool, o desinfetante, a vacina, o material perfluorocortante que foi utilizado, o lixo que saiu de lá de uma unidade de tratamento. Eu preciso ter tudo isso recebido de forma a classificar esse lixo para dar então o destino correto a ele. Outra coisa, controlar e reduzir os riscos. Por que é importante controlar e reduzir os riscos? Vamos lá. Se eu descarto indevidamente, por exemplo, um material perfluorocortante no lixo comum, o trabalhador vai lá fazer o recolhimento daquele lixo e ao levantar o saco plástico, ele se fura com uma agulha contaminada com material biológico. Olha só que perigo e quanto risco isso causa para a população. Imagine isso sendo jogado no lixão, né? De forma incorreta. Já aí tem dois erros. O primeiro, de ter sido descartado na fonte de forma errada. O segundo, de estar dentro do lixão, porque não pode ter. Nós temos que ter o descarte correto. Terceiro, quarto, assegurar o correto manuseio e disposição final em conformidade com a legislação vigente. Então, nós já vimos que tem resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós já vimos que tem legislação da ABNT, tá? Nós já vimos que tem as legislações estaduais e municipais e vimos que tem legislações que são inclusive relacionadas ao mundo inteiro. Existem tratados internacionais que lidam com o descarte de alguns tipos de produtos químicos, ok? Vamos lá. Para que nós cheguemos a este ponto, eu preciso estudar as minhas etapas. Que etapas? Etapas do meu planejamento, tá? A gente viu que tudo que nós fazemos dentro do meu processo de descarte de resíduo sólido, eu preciso adequar aquilo ao meu planejamento. Para eu adequar, eu preciso saber, primeiro, sobre o meu manejo, tem que estar escrito como eu vou manusear aquilo, manejar aquele material. Sobre a segregação, ou seja, se eu vou ter que dividir aquilo por classe, eu preciso manusear, tá? Então, segregar. Preciso também acondicionar de forma correta. Então, tem que ter um processo de acondicionamento que me dê segurança, tá? Outra coisa importantíssima, identificação. Nós falamos várias vezes, em diversos momentos, sobre a identificação desse material. Identificar o material, identificar de onde vem, qual é o material que tem ali dentro, de acordo com aquela classe que nós vimos. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Ok? Fazer também, deixar escrito como será o transporte interno daquele material. Eu não posso pegar um material contaminante e sair passeando lá por toda a minha unidade, né? Mesmo que aquilo esteja dentro de um carrinho. Não posso estar caminhando com aquilo para qualquer local. Não posso atravessar uma cozinha, por exemplo. Então, lembram-se que nós conversamos que o nosso setor de descarte de medicamento, de material contaminado, de produto químico, ele envolvia um processo de logística que tinha uma conexão muito particular com as esferas administrativas da minha unidade. Exatamente por isso. Dentro da minha unidade, a questão administrativa, as pessoas que administram aquele local, eles têm que ter também o entendimento de que todas essas etapas do gerenciamento e manejo desse material, ele envolve estruturas físicas adequadas. Então, precisa ser projetado de forma que eu não transite por dentro de uma unidade com um carrinho o tempo todo carregado de material contaminante. Eu não posso pegar um material radioativo, por exemplo, colocar num carrinho e sair caminhando pelo meio do hospital ou da clínica. Eu não posso pegar uma carga de vacina e sair transitando, por exemplo, dentro de um local com uma temperatura muito alta. Então, tudo isso
envolve também as questões administrativas, porque elas estão relacionadas à minha qualidade e segurança na hora que eu vou transportar e manejar esse material, tá? Eu preciso também saber sobre o armazenamento temporário desse material, o tratamento, tudo isso tem que estar escrito no meu plano, tá? Então, peguei um material de classe A, qual é o tratamento adequado que eu vou dar a ele? Se for de classe B, vai estar escrito lá a minha normatização para a classe B. Se for a classe C, da mesma forma. E aí a gente volta para uma outra questão que nós levantamos na aula passada. Nós falamos sobre padronização. Então, por que a padronização é importante? Porque toda vez, por exemplo, se eu tenho padronizado que todo material perfluorocortante vai estar identificado com a etiqueta de material perfluorocortante, eu vou saber que dentro daquela caixa eu tenho material perfluorocortante, independente de onde essa caixa esteja. Se tiver com a etiqueta de material radioativo, eu sei que aquele material é radioativo. Então eu só vou manejar aquilo se eu tiver treinamento adequado para manusear aquele material. Então a padronização é importantíssima para que eu possa tratar, armazenar externamente e, consequentemente, dar uma disposição final para o meu material. Tá? Então tudo isso são coisas que a gente vai fazendo à medida que a gente vai padronizando o nosso processo. Dentro do meu manejo, o manejo do resíduo de serviço de saúde, ele é entendido como a ação de gerenciar os resíduos e seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final. Ou seja, eu vou mexer naquilo. Se eu vou manusear e vou mexer naquilo, eu tenho que tá com aquilo escrito, como é que eu vou fazer, para que eu possa fazer com segurança. Segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas e biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. Ou seja, na hora que aquilo é gerado, ele tem que ser segregado. Eu não posso pegar, por exemplo, vamos para os exemplos. Você está dentro da farmácia e você tem um medicamento que está vencido e na farmácia também faz aplicação de injeção, por exemplo. Tá? Então, se você pegar um único local, um único lixo, uma caixa de lixo ou um saco de lixo e pegar tanto o medicamento vencido e jogar ali dentro e o material perfluorocortante que você utilizou para aplicar a injeção jogar ali dentro, você está fazendo errado. Por quê? A segregação desse material tem que ser feita na hora que ele é gerado, ou seja, medicamento vencido tem que ter o seu espaço correto de descarte. Material perfluorocortante, a caixa de material perfluorocortante, já separado, porque o manuseio daquele material, se ele estiver misturado, ele vai aumentar potencialmente o risco de um acidente de trabalho. Então, o material tem que estar separado. O lixo comum tem que estar separado. Então, aquelas classes que nós vimos, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, precisam estar separadas na hora que é gerado o resíduo. Gerou, já vai direto para o local adequado, ok? Continuando. Observe aqui, sem a separação rigorosa dos resíduos não infectados, daqueles considerados infectantes químicos, nós temos aí situações perigosas, tá? Nessas duas figuras que vocês estão vendo aqui, no nosso slide, traz exatamente isso, Na figura de cima você vê tudo misturado, material contaminado com lixo comum, com tudo. No de baixo você já está vendo que o material contaminado já está separado, a pessoa já está utilizando corretamente as luvas para fazer retirar o saco. O saco já tem uma cor que já identifica material biológico. Observe aqui nessa figura de cima que o material está inclusive por fora, caindo fora do local onde ele deveria estar armazenado, né? Lembrando que se aqui nessa ponta tiver um material perfluorocortante, já não era aí para estar. O material perfluorocortante, a agulha, tem que estar naquela caixa adequada para o descarte de material perfluorocortante, ok? Vou mostrar para vocês aqui, um exemplo
de que nós temos aqui uma caixa de material perfurocortante, tá? Que é um exemplo dessa. Essa aqui é uma bem comum que nós temos. Essa caixa, tá? Ela é muito comum da gente encontrar nos estabelecimentos de saúde. Observe que ela tem, ó, um local para você jogar o material perfurocortante dentro, sem correr o risco daquilo lhe furar, tá? E transmitir para você naquele momento ali uma contaminação perigosa e você acabar adquirindo uma série de doenças, tá? Muitas vezes a gente fica lá focado somente na questão do HIV, se furou com agulha, pode pegar o HIV. O HIV é só uma das inúmeras doenças que podem ser transmitidas e tão perigosas quanto, né? E algumas até mais até. Então nós temos aí, ó, um exemplo. Observe que ela já vem com a identificação de material infectante e ela tem também um dispositivo que fecha essa caixa de forma segura na medida que ela entra. Observe que ela também tem aqui, ó, um nível de segurança, ou seja, você só vai descartar ali dentro até esse nível que vocês estão vendo aqui. Depois que ultrapassa aquilo dali, já se torna perigoso, porque pode atingir a parte externa, né? Então, você vai jogar ali dentro aquilo que vai ser, que é o perfurocortante, de forma a obedecer os critérios pelo fabricante, ok? Vamos tirar aqui para a gente continuar lá. De acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que, primeiro, evitem o vazamento e resistam à ação de ruptura. Então não adianta, por exemplo, eu ter um saco devidamente identificado, bonito, tudo certinho lá, mas seja um saco de má qualidade, né? Um plástico fino demais, porque na hora que for retirado, levantado, ele vai romper e nós vamos ter aí um perigo ainda maior de um acidente de trabalho acontecer, tá? A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. E essa capacidade, ela deve ser respeitada, que às vezes você tem lá saco capaz de armazenar 5 quilos. Aí o sujeito vai lá e coloca 6, aí pensa assim, só passei 1 quilo. 1 quilo é muito se a capacidade dele era só 6, era só 5. Então, não se ultrapassa nada. Nós devemos trabalhar dentro da segurança, tá? Então, respeitar a quantidade que nós vamos deixar em cada local. Essa figura está bem bacana, ó, que mostra bem, ó, as etiquetas aqui, dizendo que é material contaminante, tá? Aqui embaixo já tem todas essas classificações. Observe também uma coisa importante. A lixeira, ó, tanto a de baixo quanto a de cima, elas têm pedal. Nós não podemos estar manuseando, pegando lá, botando a mão direto. Eu vou descartar aquilo, eu vou pegar aquilo para o descarte. Eu não posso simplesmente abrir com a mão ali e fechar tudo. Eu tenho que ter um dispositivo que eu aciono com os pés, tá? Um pedal. Levantei o pedal, retiro o material da forma corretamente, usando as luvas de proteção, máscara, óculos, os equipamentos de proteção individual que são necessários e que vocês com certeza já viram ou vão ver na disciplina correspondente. Dando continuidade aqui, ó, ao nosso exemplo de perfurocortante de grupo E, os resíduos excedentes, nós temos aí uma capacidade de 2/3 para embalagens de perfurocortante, como eu mostrei para vocês, aquela quantidade ela tem que ser respeitada, tá? Observe nessa figura aqui, ó, nessa primeira figura, um descarte completamente errado, tá? Foi jogando lá de qualquer jeito tudo que tinha numa caixa aberta de material perfurocortante, isso está errado. Ela tem que estar fechada com o acesso somente pelo local de cima, pelo aquele espaço que ela já vem próprio para isso, para que você reduza o risco de um acidente. Tem que estar tudo devidamente identificado. Nós falamos sobre a padronização na nossa aula passada. Hoje, na aula de hoje, nós já falamos sobre padronização novamente, tá? E a padronização consiste num conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos, recipientes, fornecendo informação correta sobre os resíduos dos serviços de saúde. Então,
essas etiquetas, elas identificam que tipo de material é aquele que está dentro daquele recipiente, para que a pessoa que vai manusear aquilo possa fazer de forma segura, tá? Dentro do transporte, o traslado dos resíduos dos pontos de geração até o ponto destinado ao armazenamento temporário ou ao armazenamento externo também tem que ser feito de forma correta, no carrinho de transporte correto e no local correto e também utilizando os equipamentos de proteção individual corretos, tá? Então, esse caminho desse material, ele tem a ver com a logística que nós vimos nas aulas anteriores e na aula de hoje nós falamos novamente, tem a ver também com a questão administrativa, ou seja, o local onde vai passar tem que estar previsto dentro do seu plano de gerenciamento. E o meu armazenamento temporário, que ele consiste na guarda temporária desses recipientes, ou seja, na hora que eu recolho aquele resíduo do serviço de saúde, ele vai ficar temporariamente guardado em um local para ser descartado posteriormente de acordo com as normas vigentes e de acordo com a classificação que nós vimos no início da nossa aula. A, B, C, D ou E, tá? Olha aqui um exemplo de um armazenamento temporário. Aqui nós temos o armazenamento temporário em saco. Observe que os sacos estão identificados e nós temos também o armazenamento temporário já nos carrinhos, tá? Que vai fazer o transporte diretamente para o local onde será descartado da forma correta. De acordo com o que, pessoal? De acordo com a padronização da etiqueta da origem daquele material. Etiqueta A, B, C, D ou E, de acordo com aquilo que nós vimos no início da nossa aula, da sua classificação por grupos. Continuando aqui, ó, o tratamento desses resíduos. Vamos lá, isso é importantíssimo. O tratamento, ele consiste na aplicação do método, ou seja, o que eu vou fazer? Qual é o método que eu vou utilizar para cada um daqueles grupos que eu falei anteriormente? Bom, para o grupo A, eu preciso de um tipo de método. Para o grupo B, eu tenho outro tipo de método e por aí, consequentemente, tá? Olha só, eu posso ter, segundo a resolução da CONAMA, vários tipos de procedimentos a serem feitos com o meu resíduo do serviço de saúde. Eu posso ter o meu material incinerado, ou seja, colocado para incineração. Posso ter ele autoclavado, ou seja, colocado na autoclave. Posso ser levado para o aterro sanitário na fossa séptica. Posso fazer uma desinfecção química, né? Posso utilizar um produto químico para desinfectar. Posso fazer uma radiação ionizante ou uma irradiação para descontaminar aquele material antes de descartá-lo. E aí eu tenho aqui, ó, vários exemplos que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, nas nossas figurinhas. Vamos lá na nossa figurinha? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma incineração, tá? Olha só, é como se fosse um forno, tá? Ele vai jogar ali dentro, ele vai queimar esse material, vai incinerar e vai reduzir aquilo ali a uma massa que não tem mais nenhum tipo de risco para o meio ambiente, porque todas as substâncias contaminantes foram queimadas ali dentro. Mas observe que não é queimando de forma comum, tá? Ele é protegido por um forno adequado, as chamas são controladas, os gases expelidos durante esse processo, eles são recolhidos e filtrados de forma correta. Não é um processo tão simples assim como a gente acha que é, só botar fogo, não é só isso, tá? Temos também, ó, a vala séptica que eu mostrei para vocês e temos aqui a autoclave. A autoclave, olha só que bacana a autoclave, ela descontamina também de material biológico, porque ele mata a uma alta temperatura úmida toda as bactérias e vírus capazes de causar algum dano à saúde, tá? Então pode ser dessa forma também. Dentro desse processo, a gente precisa seguir algumas normas, principalmente no que se diz respeito à incineração e autoclavagem, porque não é a mesma coisa. A autoclave é o vapor úmido e quente, tá?
e a incineração é a alta temperatura somente, é um forno que vai queimar. Então existem vantagens e desvantagens de um para o outro, que nessa tabela aqui, ó, você tem a comparação das duas, tá? Para você ter aí um contato mais, para aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês neste material que está disponível para vocês, tá certo? Mas vamos lá. Dentro dessa mesma questão, eu tenho o meu armazenamento externo, tá? Que só para poder a gente finalizar essa aula de hoje, eu preciso lembrar que esse armazenamento externo dos resíduos dos serviços de saúde, ele consiste na guarda dos recipientes, como a gente tinha visto lá anteriormente, até a realização da etapa de coleta em ambiente exclusivo, com acesso facilitado para veículos, tá? No armazenamento externo, não é permitido a manutenção dos sacos de resíduo fora dos recipientes ali estacionados. Então, essa identificação, padronização, destino correto, tudo aquilo que a gente viu na aula anterior e na aula de hoje, ele vai dar para nós o rumo que nós vamos seguir para fazer, então, o último processo, que é o processo final. Tá? Então, finalizando essa aula de hoje, nós já conseguimos separar os resíduos de serviços de saúde por grupos, A, B, C, D e E, tá? E agora nós vamos, na nossa aula seguinte, iniciar o nosso processo de conhecimento de como que é feito cada uma daquelas formas que eu te falei, tá? Incineração, autoclavagem, por aí vai, tá certo? Então, meus queridos alunos, estes foram os assuntos da aula de hoje. Espero encontrá-los daqui a pouco tempo, tá? Estudem bastante para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento. Um forte abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula.